Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 27 de dezembro de 2024, palestra de número 27. Ou uma pequena coincidência, ou um pequeno portalzinho energético aberto aqui entre esse 27 da palestra, o 27 do dia. Já falei sobre isso outras vezes com vocês. Não demos tanta importância assim, pode ter uma importância pequena, suave, sutil, que tem mais a ver no campo energético dos seres que trabalham conosco. Quebrando a barreira do inferno, uma palestra que eu venho anunciando, que vocês já receberam, ela não é nova, mas ela está completamente alongada, há muitos mais slides, modifiquei praticamente todos, se não tanto nas imagens, mas no conteúdo. E eu solicito a vocês mais uma vez aquilo que faço sempre, quando palestras ou aulas requerem tal solicitação. Acrescentei alguns detalhes aqui que já fazem parte daquela nova estrutura de conhecimentos, do próximo degrau que vocês precisam atingir. Então, tem muita coisa que vai mexer com você, que você vai ser pego de surpresa, ou que vai trazer algum tipo de incômodo para aquele pequeno viés de confirmação que você possa ainda ter. Então, abra sua mente, abra o seu coração, e já com essa abertura em mente, vamos focar aqui na pineal e na chama trina. Mente, coração. Abrindo suas possibilidades de entrada de novas informações, vamos para isso realizar as nossas respirações / meditação, já tão conhecidas por nós aqui no canal. Foque na frente da sua pineal, uma tela mental onde você vai montar o seu projeto de médio e longo prazo, projetando a sua ressignificação. Vamos colocar a energia para dentro junto do oxigênio. E lá dentro, converse com os seus tijolinhos formadores e realize o seu Qigong. Dê novidades. Dê aos seus RNAs mensageiros algo novo, como você vai receber hoje, para que no seu DNA haja o Qigong. O reparo de você mesmo para o reparo da obra e o reparo do Criador. Estamos movimentando nossos elétrons de forma a poder participar ativamente até 2026 e dali em diante, nos próximos 18 mil anos, numa reconstrução do que será um futuro corpo do Criador. Você é parte integrante da reestruturação de Javé, Brahma, Alá, Caos, Atom, Kagen. Por isso, preciso que você se desvincule do vínculo devocional, da fé cega, da fé que causa transtorno cognitivo. Então, respire. Coloque para dentro essa energia com todo esse pacote, montando aqui na sua tela mental. Inspire. Permita que essa energia entre com oxigênio. Monte lá dentro o seu ressurgir. Faça com que essa energia transforme você. É você ativo no seu metabolismo. Criando, gerando organelas novas. Criando proteínas que vão fazer você se tornar um novo ser. E coloque para fora, com força, via diafragma e períneo,
expulsando de você aquilo que não te serve mais, como mágoas, rancores, fobias, medos, ódios, orgulhos, ciúmes, apegos, assim como gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, implantes e tudo mais que não pertence mais a você. Livre-se daquilo que não cabe mais em sua existência. E vamos a Adonés, borda do prato avonal, com nossos queridos guias, amados mestres de toda a nossa enorme família estelar. Rancor, Roquiná, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Iemanjá. Finalizando um ano, iniciando um novo ano. Estamos a caminho. Vamos fechar o ano de 2024 com essa palestra poderosa. É a última desse ano, a 28 já será no próximo ano, 2025. Então vamos fechar, como se diz, com chave de ouro, uma palestra de ouro. Você vai perceber o valor profundo desses conhecimentos que aqui serão trazidos. Em Adonés, Anhotaquetem e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Almara via portal Avona Shantar, que será entregue aos filhos paradisíacos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, e fechando o nosso ano de palestras, temos aqui mais uma vez todos aqueles comandantes que nos cercaram, Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Star Arielis, Rovena, Starhog, Ian Kohanim, Maria das Estrelas, Astar Niolim II, Jaguar e Pantera Negra. Hoje falei todos vocês como um agradecimento magnânimo a todo esse momento em que estivemos. Deles, a energia Omara é transformada, adaptada e entregue aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus comandantes, mensageiros e trabalhadores da seara. Atraem a equipe de dragões, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos no círculo central, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. Cirurgias espirituais, siderais, uso de poções, barras e access, cristais e diversas outras energias, métodos e mecanismos que eles usam desde sempre. Muitos xamãs que nos cercam e nos abraçam. Entregando então a energia ao Mara, a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, a quem eu saúdo e agradeço por esse ano magnânimo. É uma palestra que tem muito a ver com eles, porque fala daqueles seres e daqueles lugares que foram confundidos com eles durante muito tempo, e nós fizemos esforço nesses 2 anos para desmistificar isso de vocês. Hoje falaremos dos tais, dos demônios e diabos que foram criados. São seres, consciência, energias e lugares que foram atribuídos a Exu e Pombagira. E esses são aqueles que, na verdade, nos protegem, montando o Merkaba de proteção coletivo com uma redoma dourada à nossa volta, ligados às nossas tronqueiras. Eles se vinculam a nós. E nós, lá no centro daqueles círculos concêntricos, montando o nosso Merkaba de proteção local, individual, com nossas ideias de proteção, símbolos e imagens. Assim, juntos vamos a Gaia, a quem eu saúdo, e todo o sagrado feminino, Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, Pandora, Pirra, Noreia, Eva, Mãe Maria,
Maria Madalena, o grupo dos 108 e todos vós, Rancor, Roquiná, que se dignam acoplar, imantar, dando-nos possibilidades de conhecimento, de acesso a algo que é nosso, de todos nós, num novo nível de mediunidade, uma mediunidade menos invasiva, uma mediunidade mais democrática, algo que é muito novo ainda, eu estou tentando introduzir muito lentamente. Eu sei que a compreensão ainda é difícil de ser realizada. Assim, solicitamos aos 7 dragões de Elohim Kumara a extensão da energia telúrica e da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, ancorando no pé da coluna, no Muladhara, chakra raiz, chakra básico. O Muladhara se liga ao corpo átmico, lá na tríade superior, atrai a energia do Kundalini, que por dentro de nós inicia sua última ascensão na palestra. Ascende até a sua chamatrina, coração, liga motor torus, ascende até a sua pineal, encontra energia Almara, encontra energia Aka. Há uma grande simbiose quântica que abre a sua mente, amplia seus horizontes e exuda pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare Onkara. Assim está feito. Vamos então à nossa palestra de hoje, número 27, Quebrando a Barreira do Inferno, em que eu realmente pretendo trazer para vocês algumas pequenas novidades. Essa primeira imagem já constava, o primeiro informe já era sobre Hades, mas já aqui eu mudei alguma coisa na parte que está escrita à minha esquerda. Hades, como eu já falei anteriormente, é bom que a gente vá gravando essa diferenciação entre eles. Hades é mais um dos seres demo de faceta mais recente. Ele é um demo bio ou um demo biol. Eu já vi as duas versões. Eu, particularmente, coloco ele como um demo biol, mas como sei que você pode pesquisar e encontrar por aí a outra possibilidade, ele é de faceta mais recente. Ou é demo bio ou é demo biol, e eu já expliquei anteriormente o que significa um e o outro. Irmão dos demo biol, Zeus e Poseidon. Isso da mitologia grega. Zeus, da mitologia hindu, é Indra, com H ou não. E Poseidon, ou Poseidon, na mitologia hindu, é Varuna. Tá? Então, são os mesmos seres, são todos irmãos. Isso é retratado, inclusive, naquela série Caos, da Netflix. Claro, sem esse aprofundamento de demo bio, demo biol, mas ali já dá para perceber essa relação entre eles. Que não é uma relação de irmãos harmônica, uma relação harmônica, mas é uma relação que acontece muito similar no planeta hoje, com vários irmãos. Não é o meu caso, eu tenho uma irmã com quem a relação é muito boa, nada se compara a Hades, Zeus e Poseidon. A OBS1 está ligado ali a Hades, e esse Hades é aquele que consta no apócrifo de Bartolomeu. Evangelho apócrifo muito bom, com detalhes maravilhosos, que obviamente foi retirado da igreja, porque constam informações que não cabem para aqueles que querem ser devotos, para aqueles que precisam de fé cega, porque aqui tem muito saber. A maioria desses apócrifos tem informação que beira a mitologia. Nesse apócrifo é onde Hades foi citado como um ser
junto com Belial. Belial é o nosso próximo tópico hoje. Ambos no Tártaro, em conversa entre Jesus sanando e Bartolomeu logo após a cruz. É um colóquio entre Jesus e Bartolomeu em que eles falam sobre isso. Quando Jesus diz a Bartolomeu, na verdade é assim, Bartolomeu fala com Jesus, Jesus, eu estava olhando para você enquanto você estava na cruz, mas eu tive medo, uma hora eu me afastei, mas eu fiquei olhando você de longe, e teve uma hora que eu olhei para a cruz e você não estava mais lá. Onde você foi? E Jesus disse para ele algo parecido com isso, tá? Eu realmente me retirei, eu dei 500 passos em direção ao inferno, ou para dentro da terra, na verdade não é inferno, é o Tártaro, e fui ter com os reis do local até então, Hades e Belial. Então, em linhas gerais, é isso que fala o Evangelho. E esse momento foi quando, eu estou aqui, ó, tá? Jesus foi libertar os fractais dos seres que desde Adão vinham sendo aprisionados por Hades e por Belial. Você está vendo aqui embaixo, ó, que eu vou trazer mais detalhes dos próximos slides, ainda hoje, sobre esse assunto. Mas já estou antecipando aqui muita coisa, porque essa seja talvez a melhor ideia da tal da salvação, que foi trazida aquela lógica de que ele veio derramar o sangue dele pela humanidade e nunca se explicou de que maneira ele o fez. Não foi por verter o sangue físico na terra, mas sim porque ele foi até o Tártaro libertar os seres que até então estavam aprisionados. De lá para cá, não mais. Tá? Hades está ainda no Tártaro hoje, a loca dele, a qual loca está em colapso evidente desde 2007. Isso já falei para vocês também, tá? Você vai ver que ele está aprisionado no Tártaro, ele foi aprisionado pelo próprio Jesus nessa época, mas eu conto detalhes mais à frente sobre isso. É o acréscimo que eu não tinha contado na íntegra. Esse Tártaro é onde são aprisionados os demos. Lembra? Já falei algo sobre isso com vocês. Ele é o chamado mundo dos mortos, para onde foram os titãs derrotados naquela guerra que eu expliquei até recentemente na mitologia grega, entre os titãs, lembra os titãs de Cronos, e os olimpianos. Vencida essa guerra por Zeus. Tá uma imagem que você já tinha de Hades. Esse slide é novo. Tudo novo. Ele não existia. Hades e Jesus. Uma nova imagem de Hades para você ver como é que elas variam mesmo. E aqui eu vou narrar um pouquinho mais esse encontro entre ambos no submundo. Hades, pouco antes do encontro que eu acabei de começar a explicar do slide anterior, esse encontro que se deu com Jesus, ele estava com Belial. Hades e Belial, já falo sobre Belial também. E ele confessou a Belial o fato de estar sentindo. E olha que detalhes importantes virão a seguir. Segundo ele, ele sentia a presença de uma energia avassaladora. E chegou a declarar: seria isso Deus? Olha que interessante, por que isso está no evangelho que foi colocado à parte. Ao que Belial, mais tranquilo, respondeu a Hades: Deus mesmo jamais viria aqui. Olha que importante, gente. Aqui ele mostra claramente, Belial, o saber, o conhecimento da diferença entre Deus, o amantíssimo do paraíso, e o criador local. Que ele sabia que era Javé, não tinha nem esse nome ainda, era Brahma, Alá, outro nome, ou qualquer outra coisa como um ente poderoso, porque esses nomes foram surgindo ao longo do tempo, como eu já antecipei para vocês em outras aulas e palestras. Então ele fala, Deus mesmo jamais viria aqui. Porque aquela coisa que eu explico há tanto tempo de que o povo do paraíso
não tem protocolo para se envolver no caos. A gente precisa começar a desmistificar isso. O paraíso, perfeição absoluta, eles são amor e bondade, mas eles não se envolvem. Eles não conseguem se envolver, eles não sabem o que fazer. Essa coisa dessas mensagens que chegam nos fins de ano, dizendo que lá do paraíso, seres amantíssimos estão intervindo. Desculpa, não dá. Esses seres não têm protocolo de intervenção. É o tal do romantismo espiritualista que ronda a humanidade até hoje. E aí vai além de igreja católica e igreja protestante. É o próprio espírita inveterado naquela lógica. Também ele, do alguém está por mim. Alguém me protege. Alguém, por favor. 2024 terminando, nós precisamos entender isso. E com essa fala, Hades, muito assustado, vamos abrir a mente, hein? Solicitou ao companheiro, que era de outra estirpe, a seguinte, e com a seguinte frase, ó: como eu fui criado antes de ti, me permita esconder-me em suas entranhas. Essa é a fala que consta no Evangelho. E a explicação que eu tenho para ela, quando eu falo suas entranhas, vamos entender aqui, ó. Como um anjo clone, que é o próximo que eu vou falar, Belial é um anjo clone. Mas Belial é um anjo clone diferentíssimo. Você vai ver isso comigo. Ele é a última geração, ele foi criado com característica demo, ele é diferente. Belial era capaz, nem todo anjo clone faz isso, de absorver um demo que fosse metamórfico. Então, o demo que era capaz de se metamorfosear, ele conseguia diminuir e como se encapsulasse dentro de Belial. Foi o que fez Hades. Hades entrou, por assim dizer, como um demobiol, que é o que eu falo para vocês que ele é. Ele se metamorfoseou. O demobiol, assim como o demobio, como o demo, também tem metamorfose. Ele é metamórfico. Ele é bem diferente também. Ele se metamorfoseou e se escondeu, olha que coisa louca, dentro do anjo clone. Lembre-se aqui, ó, que nem todos são capazes disso, tá? Isso é uma característica única. Pouquíssimos fizeram isso. Esse anjo clone é diferente. Jesus aprisionou ambos do Tártaro. Ele chegou, encontrou os dois e aprisionou os dois, mas sem guerra, sem embate, como se tentou criar durante muito tempo. Você para pesquisar, por exemplo, imagens de Hades e Belial, você vê Jesus com uma espada, lutando contra eles enfrentando Jesus com uma hoste. Não dá. Jesus, quando foi até lá, foi numa energia quase de sucerano cósmico. Impossível para eles enfrentá-lo. Não há essa briga, essa guerra entre bem e mal. O bem não briga, o bem não luta, o bem não se opõe. O bem tenta abraçar. E ainda que isso alongue demais o processo, foi o que Jesus fez. Jesus abraçou energeticamente Hades e Belial. Então Jesus aprisionou no Tártaro ambos. Eles hoje ainda aguardam o retorno ou a apresentação de Sofia como sucerano cósmico. Então essa era uma das novidades. Eu tenho outras para vocês. Belial. Essa imagem de Belial já tinha, esse slide já constava, mas também aqui há mudanças. Belial é o tal do Satanás da história de Jó, que eu já contei para vocês, inclusive há pouco tempo também. Ele era um anjo clone de Javé, gerado de forma distinta e com genética especial, com habilidades demo, algo que é inusitado, que o possibilitou se rebelar contra Javé. Então, não só ele pôde fazer isso que a gente acabou de falar anteriormente, que foi absorver o amiguinho, ele se rebelou contra Javé. Ele está ainda hoje em situação incerta no Tártaro, como você acabou de ver. E lembra dessa rebeldia dele?
Eu expliquei já isso, eu vou só passar rápido com vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, lá em Jó, número 1, Javé, falando com Satanás ou Belial, antes da expulsão dele, se vangloriava dos sacrifícios e da fé de Jó. Lembra disso? E Satanás replicou da seguinte maneira: mas com tanta proteção é fácil. E Javé reagiu com aquela velha frase horrorosa do vamos apostar? E aí ele fez o quê? Ele tirou tudo de Jó e Jó continuou louvando e depois ele devolveu tudo a Jó e com isso ele provou para Satanás controlar tudo, despertando no próprio Satanás o que gerou sua expulsão ou o que eu acredito ser real, o seu afastamento opcional pela vontade de ser um agente a incentivar as mudanças dos humanos. Agente esse que ele foi durante algum tempo, só que como agente ele também acabou se perdendo. E ao se perder, usou a força mental para o mal. Então entra o problema aqui. Satanás se perdeu. Mas se um anjo clone visse em Javé algo normal, ok, ele jamais se rebelaria. Você não se rebela contra algo ok. Você não tenta se desprender de algo equilibrado. Lenion e Yel-Luzbel. Aqui tem mais sobre Lenion do que já tinha anteriormente. Já é um outro ser, tá? Isso você viu comigo quando eu falei de rebelião de Lúcifer, ou Yel-Luzbel, mas principalmente você, do clube de membros, assistiu na primeira aula e vai receber em janeiro, na 12ª, que não é aula, é encontro, do clube de membros, um apanhado muito interessante sobre o processador Vol, Biodemo, Sofia e Yel-Luzbel. Lenion e Yel-Luzbel. E Yel-Luzbel nunca pretendeu fazer rebelião. E fique claro isso para você. Yel-Luzbel nunca fez o mal. Ele apenas rompeu com os lacres e travas impostos desde outrora. Yel-Luzbel virou bode expiatório da maioria daqueles que criaram a ideia do demônio e do diabo. E foi Lenion, ou Lemnion, o ser que percebeu que Sofia, ou Rockma, ou Malkuth, o tal do sucerano cósmico que está para se apresentar a qualquer momento, inclusive essas naves aí que estão surgindo em New Jersey e outras localidades, tem a ver com isso, mas você observa como tem tratado, como as autoridades têm tratado isso de maneira jocosa, com o próprio Elon Musk dando entrevista, fazendo graça, dando risada, que é uma técnica da contra-informação. Quer fazer o quê? Vamos tratar isso de maneira controversa e engraçada, para que as pessoas olhem e falem assim, isso é bobagem. Então isso não tem valor nenhum. Se o próprio Elon Musk, o primeiro trilionário da história da humanidade oficial, está falando que isso não existe, ele não conhece, que ele não sabe, ele é dono da SpaceX, ele é CEO de uma série de empresas e agências como a Neuralink, que tem acesso a isso, que monitora isso. E ele faz o quê? Ele, como comprometido com a defesa americana, ele trata isso de maneira engraçada. Só que as graças estão pululando a cada dia. Até quando eu vou fazer uma de Jô Soares 11h30 e vou brincar com os tais dos que eles chamavam jovens, depois viraram UPAs, agora chamam de drones. Só que de 15 dias para cá, alguns cientistas já chamam de plasmoides. Plasma, universo de plasma. Percebe? E foi Lenion que, ao perceber que Sofia e seus anjos não dariam as respostas aos questionamentos de Yel-Luzbel, ele decidiu tomar a frente. Estou aqui, tá? Para quem não está me acompanhando. Tomar a frente da rebelião e atuou muito no campo da dominação mental. Aí eu vou entrar logo para cá, ó. Lenion, uma imagem ilustrativa, como Belial também se perdeu. Usou força mental para o mal. Então, de todos esses,
Eu destaco Iau Luzbel porque Iau Luzbel não queria fazer mal, não fez mal nenhum. Como eu falei anteriormente, Lenion e o outro que a gente acabou de ver, Belial, se perderam na força mental e fizeram o mal. Hades era, na verdade, alguém que dominava o Tártaro. Cumpria uma função, uma tarefa. É preciso entender o papel de cada um deles. Só um detalhe aqui, ó. Iau Luzbel. Eu já falei sobre isso, eu gosto de ressaltar sempre. O filme Lucy, que tem algum tempo, é da Scarlett Johansson, demonstra o que ocorre quando se ativa o cérebro e se amplia o eu. Eu resumi o filme aqui de maneira muito rápida, precisa ser assistido. Foi isso que fez Iau Luzbel. Ele despertou. Lucy, Lúcifer. Faça a sua analogia. E o 2 está aqui, ó. Lenion. Na verdade, esse slide aqui eu já falei mais do que estava programado. Tá, eu sei disso. Segundo Lenion, os biológicos, os seres do lado de cá, você é um bio, são vítimas da condução limitante da Trimurti e de Sofia. E anjos clones forçaram a barra e eliminaram os seres envolvidos da rebelião. Isso eu dou detalhes no clube de membros. Mas, vou abrir aqui para vocês esse detalhe, pode, né? Alguns dos anjos, assim como os demos, eu falei, agora eu vou falar dos anjos, estão reencarnando hoje. Ué, professor, anjo está reencarnando? Pois é. E alguns deles estão vindo primeiro nos reinos 1D, 2D, 3D, da galáxia inteira. Não somente aqui, mas principalmente aqui. Ainda Lenion. Lenion também é Satanael ou Satã. Lenion é da família de biodemos Nion. São várias famílias de biodemos. Essa é a família Nion ou Nion. Lenion é um biodemo, braço de Iau Luzbel, que assumiu o comando da rebelião. Não esteve na Terra, nunca esteve em 4D, ao contrário do que muitos fazem questão de falar, e aguarda também exílio. Então vamos aos OBS. Ó, Lenion é Satã ou Setã, que vem de Set ou Seth, o filho de Adão. Satã passou a seguir Sete por quê? Pelo não que ele deu a Javé. Isso despertou nele um olhar. Opa, esse rapaz parece que entende das coisas. Quando eu falo de exílio, desde 1989, tais seres não vêm para a Terra. Eles só saem. É a tal da colheita, é a tal da saída. Fazem uma questão de fazer uma coisa muito barulhenta. É isso que é a colheita. Desde 89 eles não entram, eles só saem. Quase não tem mais ninguém. O mesmo com todo esse imbróglio que ainda está o planeta hoje, quase não tem mais ninguém, porque muitos que estão aqui se deixaram contaminar. Você vai entender isso lá embaixo, no final desse slide ainda. Ó. Com Lenion, a rebelião se espalhou além de Capela, onde ela surgiu, e Antares, para onde ela foi de imediato, chegando até a Terra. E Lenion virou o diretor-geral das trevas, já aqui no nosso planeta. E aqui o 3, ó, Lenion. Mas está aprisionado desde 89, como eu falei lá em cima, e junto com vários outros. E o que há na Terra hoje são pelotões isolados do quartel-general da rebelião, que mesmo sem um líder formal, geram ainda muitos estragos. Por isso as guerras, conflitos e embates. Aqui, Iau Luzbel, há 2000 anos, está em outra dimensão, mas você vai entender isso ainda hoje, que eu vou falar num slide novo, sobre como que ele foi parar nessa dimensão ou faixa de realidade. Eu já vou até antecipar para vocês, deixem nos comentários, eu sei que essa é uma palestra que vai levar você a pensar demais, os seus protocolos vão balançar com esse tipo de informação. A tal da tentação de Jesus. Vamos deixar isso claro de vez. Quando Jesus esteve na Terra, Iau Luzbel e o quartel-general da rebelião habitavam em uma outra faixa de realidade à parte, para escaparem da prisão, para escaparem de Sofia e dos anjos de Sofia,
que estavam para a qualquer momento, pelo menos na cabeça deles assim estava, aparecer do planeta. Isso eu dou detalhes aqui, ó, no 12º encontro que vai ao ar em janeiro, já próximo. O OBS1 está aqui, ó, faixa de realidade. Há versões que associam a vinda de Jesus à Terra à rebelião de Aulus Bel. Ok. Um dos livros que fala sobre isso é o livro de Urântia, com algumas coisas ali com os quais a gente não concorda, mas ele é super válido de ler, principalmente pela riqueza de informação de nome, para você começar a se habituar com determinados nomes, apesar de que ali não fala de biodemo, não fala de biodemol, de demobio, de demobiol, mas é importantíssimo ter esse tipo de saber na sua mente. Lenion e Aulus Bel foram os dois seres que tentaram, eu coloco tentar entre aspas, porque não se tenta Jesus, não se tenta Krishna, não se tenta Rama, não se tenta Sai Baba, não se tenta Siddhartha Gautama. Seres desses naipes não são tentáveis ou tentados, com perdão do neologismo. Mas ali, que é citado, que ele foi tentado, a tentação não foi do demônio, não foi do diabo, não foi do mal, foi de dois seres que olharam para aquele ser absurdamente maravilhoso e lindo, e eles próprios pensaram assim: ei, ali tem um cara diferente. Ali tem um humano com um comportamento além. E após o batismo, no deserto, e essas tentativas também se derem em várias outras oportunidades que não são citadas nos livros sagrados, porque não interessam que vocês saibam disso. Ao longo da jornada do mestre, sobretudo entre 30 e 35, não 33 anos, entre 30 e 35, porque foi ali que ele foi crucificado, infelizmente ele foi crucificado. Eu já apresentei a versão em que eu até me emocionei de que ele não era crucificado, adoraria poder falar para vocês, aquela é a versão verdadeira. Infelizmente ele foi crucificado aos 35. E o que chocou esses dois seres foi que eles se assustaram com um olhar profundo e com os superpoderes de Jesus. Jesus olhou para eles e eles sentiram uma coisa boa. Entende como eu falo que eles não são o mal? Eles fizeram o mal. Eles se perderam como muitos de nós em muitos momentos, não só nessa existência, mas outrora, nos perdemos como demos, como biodemos e como biológicos. E Aulus Bel, por exemplo, chocou-se com o não de Javé, quando no horto de Getsemane, Jesus disse: Abba, livra-me desse cálice. E mais ainda, com o não uso de Jesus dos seus superpoderes, porque ele poderia falar: tá bom, não quer, eu vou me virar. E Javé disse para ele: não atreva-se a não se permitir crucificar. E ele aceitou, por respeito a Sofia, não a Javé, por respeito aos elétrons que ele sabia que estavam nele, que eram de Sofia, um biodemo da primeira geração. Se ele naquela hora tivesse ódio, ele destruiria os elétrons e faria mal ao seu pai, Sofia. Na hora da crucificação, ao ver isso, e Aulus Bel desmaiou aos pés da cruz e foi resgatado. Isso fez ele desmaiar. Jesus carregou em Aulus Bel
e o inseriu assim numa nova faixa de realidade. É essa dimensão onde ele está há 2.000 anos. Onde Aulusbel aguarda, porque Jesus optou por fazê-lo. Não que Jesus perdoou, não que Jesus salvou de pecado, não. É uma questão energética. É muito mais do que contaram para vocês até então. E a gente precisa que as nossas próximas gerações compreendam isso. Seus filhos, netos e bisnetos, seus pacientes e alunos precisam compreender que o que cegou a gente até hoje foi a fé religiosa, foi a questão devocional, que infelizmente Cristo alimentou por deveras, por demais, mas que a nova geração não vai se permitir. Perdoe-me aqui a emoção. Vamos falar em novo, vamos ter um novo olhar sobre reencarnação. Não está acabando não, tá, gente? No anterior acabava aqui, mas tem mais coisa hoje. O retorno a 4D, isso que a gente faz, ocorre de acordo, aqui também tem muita novidade, tá? Com o jogo de códigos espirituais, aqueles arquivos que eu falo para vocês na palestra de morte e de reencarnação, registrados na memória quântica dos elétrons, os elétrons que habitam você. Isso liga ator, evento e repercussão emocional. O ator é você. O evento é aquilo do qual você participa. E a repercussão emocional é aquilo no qual você se envolve. Tudo isso equivale a um complexo circuito que foi romanceado pelos espíritos e pelos espíritas, para que ao longo do tempo nós vinculássemos isso a Deus, ao perdão de Deus, à justiça divina e ao tal do karma muito mal explicado. O BS1 que está ali no circuito complexo, que fique claro, não é misericórdia de Deus, nem nada genialmente inventado que oportuniza o seu retorno. Na verdade, é uma agenda espiritual para manter vivos os códigos falhos que necessitam de redimensionamento ou ressignificação. O que só se dá com a condição biológica. Você só consegue redimensionar isso na 4D. Por isso que se fala tanto que em determinados outros níveis você não consegue fazer o que você faz aqui. E mais importante, mais do que karma, mais do que Deus, mais do que guia e plano espiritual, que tem relação com a Teuerde de Orlog, aquela lógica de o que sai de um ser volta para ele. É o que nós chamamos de passado, presente e futuro, que são as Nornes. É a teia quântica da vida, que eu venho explicando para vocês, tanto no canal aberto quanto no canal fechado. E foi Paulo que, com a melhor das intenções, quem inventou um tal de um tribunal divino. Não há esse tribunal. Com um Deus conduzindo um julgamento. Esse tribunal divino foi uma cópia mal feita do Egito ou do próprio Tártaro grego que eu expliquei lá quando falei de Hades. O Duat, que fala sobre Osíris, ou Osíris do Duat, que está aqui, ó. O tal do Duat, do deus Osíris, eu falei de Osíris com vocês no clube de membros. 6º encontro, Marduk. E depois, 9º encontro, Thoth. O Duat equivale ao Tártaro grego. Então, Duat e Tártaro já eram ou coisas diferentes, ou a mesma coisa que sempre existiu e que foi copiado para virar um tribunal divino de um julgamento que não existe. Apesar de que o próprio Javé, através do seu anjo Gabriel e de outros anjos, fez uma questão incrível de falar sobre esse julgamento, sobre esse fim do mundo. Ele viria para julgar os vivos e os mortos
Na verdade, ele disse que viria julgar os homens, os anjos e a todos mais envolvidos nesse imbróglio. Jesus Sananda, um divisor de águas. Já tinha esse slide com essa imagem, mas ele também foi mudado. Até a morte de Jesus, aqui entra aquilo que eu falei que eu ia explicar mais, lembra? Os fractais de humanos ficavam aprisionados justamente por Hades e Belial, os dois primeiros de hoje, para travar o progresso humano. Era uma coisa proposital. Mas para que você não imagine que era assim um aprisionamento em que eles tinham que ter trabalho para aprisionar, por que acontecia esse aprisionamento? Ocorria pela densidade das memórias interestelares dos seres da época. Ou seja, os seres da época eram tão arredios, eram tão, melhor dizendo, arraigados a tal da fé devocional, ao tal do aprisionamento imposto pelas vertentes, que era fácil aprisioná-los. Era algo que era como um imã. Não precisava prender o cara. Ele já vinha por opção. Lembra da história da sintonia do rádio? Frequência vibratória, entrelaçamento quântico. Era simples aprisioná-los. Como alguns ainda hoje são de fácil aprisionamento porque estão naquela faixa vibratória. No Evangelho de Bartolomeu, que eu comecei a falar lá na frente, Jesus foi até o Tártaro liberar os aprisionados. E, investido de sua autoridade sideral, foi salvar seres de alto valor. Ou seja, foi salvar você. Foi salvar os seres humanos. Humanos são os únicos de toda essa criação que são capazes de ter, desenvolver ou demonstrar altruísmo, carinho, dignidade, reflexão e raciocínio. Já pensou que esses seres não têm carinho? Se esse Deus tivesse alguma coisa disso aqui, ele trataria a humanidade como ele trata até hoje. Se bem que de 2021 para cá ele não tem como fazer nada. Ele colapsou de vez. Mas ainda que nós tenhamos tudo isso, nós precisamos despertar. É o que eu estou tentando fazer aqui. É o que eu venho tentando fazer comigo. E venho tentando passar para os poucos de vocês. Que só depois vocês vão conseguir despertar lá na frente outros poucos. Que aí sim, lá nos 18 mil anos, atingirão os muitos. Não para hoje. Não para agora. Não para o nosso momento. E aí vamos às OBS. Já falei da 1 lá em cima, né? A 2, que está aqui embaixo, ela é desse aqui, Foi salvar seres de alto valor. Essa é a salvação nunca entendida. Na verdade, nunca explicada. E a OBS 3, Tártaro. Os níveis espirituais do nosso universo biológico também possuem seus umbrais e abismos. Eles existem. E o próprio Tártaro também se subdivide em faixas, do primeiro ao 10º céu. Isso foi narrado por Enoque nos seus manuscritos deixados para o filho Matusalém. E aqui, uma imagem que já tinha antes, e o título é Jesus e o Sagrado Feminino. Ambos trabalham para evitar uma invasão de demos e clones no nosso universo. Quando eu falo ambos, não são somente dois, né? É Jesus, que já é uma coisa assim, fora do normal, apesar de que a gente tem que entender que Jesus, aquele Jesus humano, não mais existe. Ele foi reabsorvido pelo seu próprio nível acima. E aí a gente tem que trabalhar isso com vocês no clube de membros. Ele está até hoje sendo escaneado por Sofia e não foi entendido na íntegra. Quando eu falo sagrado feminino, é uma enorme quantidade de seres que tentam evitar a invasão demo e a invasão clone. O que vocês acham que são esses drones, esses plasmodes, esses OVNIs que estão vindo de lá? É um ensaio. Eles estão ensaiando uma tentativa. Por isso que alguns são aparentemente ainda toscos. Muitos não são manipulados.
nem tripulados. Ataques à Sofia. Aqui tem uma grande novidade, agora está chegando ao fim, e é algo que eu preciso que você abra a mente ainda mais. Quando você pensou que estava abrindo já o suficiente, esse slide é totalmente novo, a imagem também. Esse é Segon Chalan. Eu nunca falei sobre isso com vocês. Eu tinha recebido essa informação para colocar no clube de membros. Me foi dada a permissão para colocar para vocês no canal aberto. Segon Chalan é um ser arconte. Um daqueles arcontes que vem tentando impedir a apresentação de Sofia por não aceitá-lo como soberano cósmico. Que entre 2001 e 2022, Segon Chalan realizou ataques à Sofia, os quais envolveram inclusive naves. E esse contexto, ou nesse contexto, pode ter Krishna tentando intervir em favor de Sofia, incrivelmente, pacificando os arcontes. Apesar de que Krishna também é um que, infelizmente, vem atravancando a apresentação de Sofia por outras questões, pela questão devocional. Mas eu já falei um pouco sobre isso na palestra Avatares. Em 2022, o nosso Sol de Monmátia foi utilizado como portal de passagem entre os dois universos, como uma espécie de transporte quântico. E eu já falei um pouco sobre isso com vocês lá atrás, quando eu até falei no começo das aulas do nível 0 sobre o portal. E as agências espaciais registraram tais atividades incomuns no entorno do nosso astro Monmátia. Tem, inclusive, alguns registros por aí ainda na internet. Aqui, ó. É a tentativa de passar de lá, Brahmaloka, para cá, Buloka. Registros que circulam na internet até hoje. E a finalização do processo será na Terra, com Sofia se apresentando ao planeta. Tem uma fonte, ó, aqui tem uma outra novidade que você precisa guardar numa boa, sem se chocar, tá? Sem ferir o seu viés. Tem uma fonte que aponta a possibilidade, não é assertiva, de que a Starshera, com o qual eu trabalho, possa ser o próprio Sofia. Ou ele possa ser um anjo clone que deslacrou e passou para o lado de cá. Eu vou achar lindo se for isso. Não tem problema nenhum, mesmo comigo tratando o comando Astar e a Starshera há muito tempo, na imagem de que poderia ser outra coisa. Vai ser lindo saber que ele é o próprio Sofia. Eu acho que não. Eu acho que ele pode ser um anjo clone que deslacrou lá atrás e que ele tem características diferentes, como eu falei sobre isso hoje no início da nossa palestra, e ao fazer isso, ele conseguiu se despregar da lógica impositiva e de submissão de Sofia. Você só é livre quando não busca fora de si algo para resolver os seus problemas. Quem disse isso foi Immanuel Kant. Você no controle. Você no leme. No final de 2024. E a partir de agora, é você comandando as suas hostes. Você é um ser muito maior, muito mais poderoso do que você imagina ser. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shiva, o Shiva Onkara. Jai Jai Shiva, o Shiva Onkara. Hare 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 Onkara. Hare Hare, Hare Hare Onkara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Mais uma daquelas palestras maravilhosas. Se aproximou de uma hora, na verdade, a gente vai beirar os 55 minutos. E eu peço perdão pelos momentos de emoção. Eu já imaginava que esse tipo de palestra, como está hoje, nessa nova roupagem, com esses novos tópicos que eu teria que tocar, ela ia me levar a isso. Como eu imagino que algumas próximas, como uma nova que está para chegar de pets e plantas, vai ser outra difícil de falar sobre,
sem se emocionar. Mas eu vou trazer ainda assim para vocês, ainda que eu me emocione. E se eu me emocionar demais, eu edito, para não atrapalhar demais o nosso objetivo. Mas aproveitem. Última palestra, coloquem nos comentários, tirem suas dúvidas. Última palestra do ano 2024, tá? A primeira semana de 2025 entra normalmente, esteja eu onde estiver, não será problema. E ainda me encontro com vocês na próxima aula do nível 1, esse ano, em 2024. Preparem-se. 2024 está fechando de maneira magnânima em vários sentidos. E o 2025 nos espera com muita expectativa. Tem fazer alarde com tragédia, com catástrofe, mas muita coisa vai acontecer. Esteja pleno na sua mente e no seu coração. Seja como for, não se deixe enganar, não se deixe engrupir. Estude, esteja com tudo em dia. Até o nosso próximo encontro.